Conversa agora com o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, que é integrante suplente da Comissão Parlamentar de Inquérito. Senador, bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan. Como vai? Bom dia, Marcelo. Bom dia, Adriano. Prazer voltar a falar dos nossos transmissores da Jovem Pan. E aqui à sua disposição. A CPI entra agora na sua praticamente terceira semana de oitivas, uma semana que promete ainda muito frisson, principalmente com o depoimento do ex-ministro Pazuello, que é esperado com muita ansiedade, principalmente por muitos colegas senadores, a população em geral, segundo pesquisas feitas essa semana, onde tem o Pazuello como o grande algoz, o grande responsável por essa crise que está passando pelo Brasil. Evidentemente, vai caber ao ministro Pazuello falar se ele agiu a mando do seu presidente ou se agiu por livre e espontânea vontade, já que todo ministro é gestor de despesa e tem essa independência. Vamos ouvir o que é que o Pazuello tem a falar para o Brasil. Certo. Agora, senador, o ex-ministro Pazuello, ele pode se calar diante de todas as perguntas, se ele quiser, ou algumas questões, como as referentes ao presidente, ele é obrigado a responder? Qual a expectativa para a quantidade de respostas com relação às perguntas? Olha, a CPI não tem esse poder, nenhum senador que faz parte do colegiado, de forçar a sua fala. Evidentemente, ele já foi contemplado, eu chamo contemplado, porque isso para mim é um prêmio que aconteceu no Supremo Tribunal Federal, que concedeu o habeas corpus para ele ficar calado. É evidente que você ficando sentado numa mesa durante 6, 7, 8 horas, vai ser tipo, não vou dizer... alguns programas que tem alguns canais de televisão, que o ouvinte vê a pessoa não sabe se o ouvinte está vendo ele vai aquela questão de nervos, aquela questão psicológica e termina não se segurando e falando alguma coisa. Estamos aguardando para ver se ele realmente contribui para que o Brasil consiga, ao final, saber se houve crime contra a saúde pública, crime de responsabilidade, quem foi o autor, quem foi que realmente deu esse start para isso, ou se foi só do Ministério da Saúde. Como estamos no início da CPI, muita água ainda tem rolado debaixo dessa ponte. É evidente que já tiveram depoimentos colhidos, muitos contundentes, e que fatalmente no relatório final o relator deve colocar, propondo ao Ministério Público, indiciamento de várias pessoas, se tudo continuar como está indo. O senador, nesses últimos dias da CPI, os governistas vêm insistindo muito na possibilidade de se convocar governadores e também na discussão sobre a investigação dos repasses federais a estados e municípios. Há um entendimento na CPI de que governadores podem ser convocados? Esse sempre foi um assunto muito polêmico envolvendo as CPIs, não é? Olha, Marcelo e Adriano, o problema não é nem a falta de vontade, é porque você vai ferir regimento das CPIs. Você não pode convocar deputados, próprios senadores, você não pode convocar presidente da República, nem governadores, nem prefeito. Mas existe também outros mecanismos que fazem com que você siga o dinheiro. É o nosso famoso, a falar em inglês, o follow the money. Tem como seguir. Existe Ministério Público, existe Polícia Federal, porque eu sou daquela tese, se algum governador ou prefeito cometeu algum deslize, ele tem que pagar, não importa se ele é de partido A ou de partido B, porque, na verdade, muitas pessoas tiveram suas vidas ceifadas e, muitas vezes, por falta ou negligência por parte de prefeitos, de secretários de saúde ou de governadores. E muitos recursos foram aprovados no Senado Federal, foi mais de 60 bilhões para ajudar o combate à Covid. Nós não podemos ficar de braço cruzado sem saber se esses recursos foram utilizados dentro da legalidade ou se foi utilizado para pagar outras despesas que não tem nada a ver com o combate à Covid. Aproveitando que o Tiago levantou essa questão sobre a participação possível de governadores também nas investigações, senador, o senhor acredita que futuros próximos depoentes podem também querer se utilizar do recurso de pedido de habeas corpus para não serem obrigados a falar? Olha, é um direito constitucional, Mariana, porque, na verdade, nenhum depoente pode produzir prova contra si. Isso aí está na Constituição Federal. Agora, eu também não sei se todos os pedidos vão ter a complacência
que foi feita pelo ministro Lewandowski, liberando o ex-ministro Pazuello. Eu espero que essa prática não seja uma prática corriqueira, porque o interesse da CPI é investigar. Ninguém está ali para condenar ninguém, porque a CPI não tem esse papel de condenação, não temos esse poder. O poder é investigar. Investiga-se, vai para o MP abre ou não um processo junto aos tribunais de cada um das suas instâncias. Mas, eu espero que o Supremo Tribunal não faça gestos contra a CPI, que a partir do momento que evita que alguém fale, está corroborando para aquele suposto criminoso não poder falar na CPI. Senador, na semana que vem, além da presença de Eduardo Pazuello, teremos também o depoimento à oitiva com o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. O senhor acha que com ele a discussão principal será em relação à compra de vacinas? Por que o Brasil não comprou antes vacinas? E toda essa polêmica envolvendo a China? Com certeza, Marcelo. Imagine que o ministro das Relações Exteriores, o Ernesto, ele é o canal, é a ligação entre o Brasil e os países fora das nossas fronteiras. Se um ministro não corrobora, não abre o canal, olha que o Brasil é um dos países do mundo que tem um fornecimento grande, que tem vários países que estão aí com IFA ou com produção de vacinas que são parceiros comerciais. O que faltou foi essa interlocução. E isso que era papel do ministro Nestor. Essa interlocução não houve com a China, muito pelo contrário. Eu vejo ministros do governo Bolsonaro criticam a China. Eu, na minha vida empresarial e de engenheiro, eu fico a pensar como é que a pessoa bate e critica o seu maior parceiro, o seu maior fornecedor. Isso, para mim, é de um destempero verbal sem precedente. E o ministro Araújo foi confirmado como realmente não ministro de Relações Exteriores, mas de ministro, talvez, das inimizades exteriores. E, senador, o ex-ministro Pazuello, ele também não corre o risco de ser preso, né, depois do seu depoimento. Qual a opinião do senhor com relação às ameaças, pedido de prisão, no momento do depoimento do ex-secretário de Comunicação, Fábio Weingarten? Olha, Adriana, eu sou daquela tese, você não pode falar e não cumprir. A partir do momento que tem na Constituição que o presidente da CPI ele tem as prerrogativas, caso o depoente minta, ou seja, falte com a verdade, ele tem essa prerrogativa de prisão. Se ficou confirmado que o Weingarten mentiu e o relator pediu, o presidente não deferiu, disse que não era carcereiro. Eu acho que a partir daí abriu esse precedente que nenhum vai ter nenhum pedido de prisão caso falte com a verdade. Porque eu sempre digo, o pau que corre em Chico, corre em Francisco. Se teve a complacência de não fazer com um, não vejo por que agora fazer com outro. Porque, na verdade, o Weingarten, pelo que ele disse na revista Veja, pelo que ele falou, houve uma contradição flagrante, ou seja, mentiu flagrantemente. Então, a CPI dava esse direito ao presidente. O presidente não fez, então, para mim, não tem por que agora decretar a voz de prisão para nenhum mais. Senador, o senhor sabe dizer em relação a documentos de estados e municípios, porque houve um pedido para inúmeros municípios e estados também para que essa documentação fosse entregue à CPI. A CPI já está de posse desses documentos? De que maneira que se deve trabalhar essa documentação? Olha, a CPI, a presidência, já acionou os tribunais de contas dos estados. Não sei ainda se já foi deferido para pedidos aos ministérios, os tribunais de contas dos municípios. Ontem mesmo um presidente de um tribunal de um estado brasileiro me perguntou, até tomando assim um conselho, que era meu amigo, ele, como é que ele mandaria, porque teve recursos que foi junto com o Fundo de Participação, que é o dinheiro que vai todo dia 10, 20 e 30 para estados e municípios. Então, teve recurso que foi misturado, mas o que nós precisamos saber é o recurso específico do combate à pandemia, que esse também foi. Então, esperamos que os tribunais de contas enviem, tanto os tribunais de contas, repito, municipais como estaduais, para que aí se possa ter uma investigação mais afim. Porque se você não sabe quanto foi, talvez foi pouco dinheiro, talvez não valha nem a pena a pessoa abrir uma frente para poder investigar. Mas eu sou favorável que estados e municípios também sejam investigados. Não é convocação para a CPI que nós não temos essa prerrogativa, mas pelo menos você tem como chegar para aferir quais foram os gastos feitos por esses gestores públicos.
Senador, o Thiago Berraich lembrou agora há pouco que na semana que vem tem o depoimento do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, mas na quinta-feira, dia 20, também está marcado o depoimento de Maíra Pinheiro, que é secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde. Ela também é conhecida como a Capitã Cloroquina. O que já se sabe com relação à cloroquina e falta ainda descobrir que os senhores pretendem perguntar a ela? Olha, Adriana, eu acho que a cloroquina já virou um debate nacional, talvez até internacional. Eu não vejo mais o que tem que se descobrir sobre a cloroquina, porque só se aparecer por alguns desses depoentes futuros algum laudo científico emitido por algum especialista, algum laboratório, no qual diga que a cloroquina ajuda a curar ou cura. Mas, por enquanto, depoimentos de médicos, eles não são cientistas, não tem como um médico aferir se a cloroquina cura ou não. Então, eu só vejo uma salvação aí, no caso de defesa da cloroquina, se tivesse laudo. Até então, não apareceu esse laudo no Brasil, eu acho que nenhum país do mundo dizendo que cloroquina cura a Covid-19. Então, se não aparecer isso, esse negócio de ficar falando com bravada que a cloroquina é boa para curar, eu acho isso uma infantilidade muito grande e talvez até uma birra por parte de membros do governo que quer passar para a população brasileira um medicamento que não é testado e comprovado a sua cura. E com isso, mortes e mais mortes a cada dia. E principalmente alguns fanáticos que terminam usando a cloroquina, ela dá, segundo os médicos, a égua do médico, uma arritmia que a pessoa pode chegar a óbito. Então, na verdade, isso é uma tamanha, para não dizer, irresponsabilidade alguém prescrever algo que não conhece profundamente a sua capacidade efetiva de cura. Senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, que é suplente da CPI da Covid. Obrigado mais uma vez pela atenção e gentileza. Bom fim de semana para o senhor. Até a próxima. Obrigado a você, Marcela, a você, Adriana, a todos os ouvintes da Jovem Pan, sempre à disposição para qualquer esclarecimento.